Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre minha história, né, de católica para evangélica. Então, é muita coisa, mas eu quero tentar resumir, não quero fazer um vídeo grande, mas só para vocês me conhecerem um pouco melhor. E começa com a minha família, né? Então, eu conheci o catolicismo por meio da minha família primeiro. E desde pequena, minha mãe me levava mais à igreja. Eu cheguei a ajudar ela na parte de criança, né? Eu era ajudante da minha mãe. Eu cheguei a fazer um teatro na igreja católica, que eu era Maria. E também cheguei a cantar na igreja católica. Então, eu fiquei até os meus 17 anos, foi um marco assim para minha vida, em um estado, e depois eu mudei para outro estado. Então, quando eu fui para o outro estado, eu lembro que eu tava com uns 16 para 17. E eu ainda era católica. Mas é engraçado porque eu não conhecia ninguém evangélico, sabe? Assim, eu nunca tive amigos ou nunca conheci pastor, pastora, nada na minha vida, sabe? E eu acho até assim, por meio da tecnologia também, né? Eu tinha um celular, mas meu celular não tinha internet. E eu vejo assim que hoje tá mais fácil, né? Assim, as pessoas conhecerem várias outras pessoas. Então, eu assisto pessoas, por exemplo, que não são evangélicas, mas que eu acho interessante, por exemplo, por estarem em outro país. Eu sigo brasileiras que estão na Holanda, ou então que estão na França também, e não são evangélicas, mas eu vejo no intuito de saber um pouco mais sobre o país, sobre a cultura, né, da França ou da Holanda, ou então, às vezes é o jeito, né, que eu acabo achando interessante, é uma pessoa de família, e aí acabo seguindo. Mas voltando aqui à história, que antes que eu queria falar é que eu não tinha internet, eu tinha TV, né, na época. Então, eu lembro, assim, que uma vez eu cheguei a assistir, voltei no canal e tava passando algo evangélico, e eu era pequena, eu tinha em torno de uns 6 anos, por aí, e eu só lembro que minha mãe mudando, sabe? E, assim, meus pais nunca também teve, não lembro de meus pais terem amizade com evangélicos para trazer em casa, para falar algo assim. E minha família, a maioria é católica. Então, quando eu mudei para o outro estado, foi nesse novo estado, né, do Brasil, né, gente, que eu conheci evangélicos. Então, que eu acabei indo para a igreja por causa de um namorado. Lembro que também quando eu fui para a igreja, eu tinha terminado com esse namorado, mas eu continuei indo na igreja. Eu tive vontade de, de ir sozinha, sabe? Sem precisar de pai, mãe. Na época eu tinha 17 e logo que eu aceitei, assim, depois de eu demorei 3 meses para aceitar Jesus, então sempre tinha apelo, né? Mas eu levei a sério e quando eu aceitei, eu falei para os meus pais e vinha frases como, é fogo de palha, e falava assim pra família, a família sabia. E sempre aquela coisa, porque não existia essa coisa de evangélico na família. Então, eu fui a primeira de ser radical, sabe? Eu lembro que a pessoa mais perto que foi para a igreja e tudo foi meu tio Paulo, por parte de pai de pai. Mas agora eu tava perto mais da família da minha mãe. Eu não tava mais perto da família que antes eu tava, né, no outro estado. Mas quando eu mudei de estado,
eu acabei ficando mais perto da família de minha mãe e foi quando eu virei evangélica. Então, minha mãe, né, a família dela é assim, um católico que vai pra igreja, sabe? Que pelo menos vai pra missa no domingo. Ou então que quer fazer algo, quer servir a igreja, sabe? A família de minha mãe. Já a família de meu pai, a mãe dele é católica, mas não vai toda hora ao domingo, sabe? Não tem isso. É mais, eu acho que é mais liberal e tal. E tem pessoas assim que já tem outra religião, sabe? Não ficou com a mesma religião da mãe, por exemplo, tem outras religiões na parte do meu pai. Então, eu vi assim, muita gente tomou assim, ficou surpresa, né? Ah, logo filha de Rosário, que minha mãe quase ia ser freira, né? Minha mãe quase, ela chegou a ter experiência de ir no convento e tal, mas deixou. Só foi até o convento, né? Cortou o cabelo, vestiu aquelas roupas, mas ainda não tinha, porque tem, ela ainda não era freira mesmo, assim, ela tava no momento de sentir como era e tal, ela falou que queria, entrou, só que pra se tornar mesmo, eu lembro que, assim, tem um tempo, né? Minha mãe não chegou a aceitar e tudo, ela ia aceitar, né? Só que aí, por um triz, ela falou assim, não, não quero. Quando ele namorou meu pai e tal, acho que foi o primeiro namorado sério de minha mãe. Então, eu percebi, assim, que minha mãe era mais, né? E a família toda via isso, né? E mesmo que minha mãe depois que casou, ela sempre se envolvia na igreja, mais do que meu pai. E meu pai tem isso da família dele, né? Eu acho que tem a ver, tem o lado espiritual também, né? Que com a família, o peso familiar, né? Então, sempre isso. Meu pai é católico, mas aquela coisa assim de não ter aquela vontade de, ah, se não vai no domingo tá tudo bem, sabe? E bola pra frente, tem meu trabalho, tem minha família, enfim. Mas a parte evangélica é diferente, assim, tem algo parecido e tem coisa diferente. Então, eu fui essa evangélica radical, porque tem certos evangélicos que acaba bebendo, ou então que vai pra balada, que não leva a sério, que, enfim. Tem alguns, né? Não, graças a Deus não são todos. Mas eu não fui dessas, sabe? E eu cheguei até a fazer um voto, porque eu, quando era católica, quando até os meus 17, eu sempre tinha aquela coisa, assim, aquela dependência. Poxa, se eu não tenho namorado, eu não tenho valor, então se eu não tenho namorado eu tô perdendo alguma coisa, ou tem alguém que tá na minha frente. E ainda que eu tinha amigas, né, eu sempre, graças a Deus, eu tinha pessoas, né, e os melhores momentos que eu tinha na escola era com as amigas, sabe? Só que não eram amigas evangélicas, não eram amigas que falavam de casamento, ou falavam assim, ah, de Deus, não falava, não tinha isso. A gente falava de horóscopo, a gente falava de outras coisas, sabe? A gente lia a revista da Capricho, que também tinha horóscopo. E os meus pais não via maldade, não via isso, sabe? Não olhava para o lado espiritual. E o catolicismo tem muito liberalismo, que acaba virando até pecado, né? E aí a parte evangélica, eu gostava disso, sabe? Eu ainda gosto dessa parte radical, dessa parte de não, aquilo é pecado, aquilo não deve, a gente não deve fazer. A gente não deve aceitar isso para nossas vidas, a gente não deve aceitar isso para os nossos filhos, para a próxima geração. A gente tem que falar que aquilo tá errado, não pode aceitar isso. Tem que falar que tá errado. E isso não é, tem que falar que isso não é de Deus, não pode aceitar isso. Isso Deus não aceita, Deus condena, Deus não aprova. Enfim. Então, não é somente na parte assim, homossexualismo, aborto, que as pessoas falam. Não.
tem a ver sobre o casamento, tem a ver sobre os seus relacionamentos, tem a ver sobre, por exemplo, ler horóscopo, que tá errado, que Deus não aprova isso não é de Deus, isso não vai edificar a nossa vida, então é melhor não ler. Enfim, mas essas coisas era diferente, mas graças a Deus eu aceitei tranquilamente isso. Nunca foi assim de, é muito radical, ou falar contra evangélicos e tal. Nunca fiquei assim no paralelo. Graças a Deus. Eu, quando aceitei Jesus, depois dos 3 meses indo pra igreja, avaliando, tomei susto, né, na primeira vez. Eu lembro assim que na primeira vez que eu pisei o pé na igreja evangélica, eu tomei susto, sabe? Porque eu tava acostumada com algo tranquilo, paz, levanta e senta, só levanta se todo mundo levantar. Ou então, se o padre levanta, aí todo mundo levanta, eu, né, vai imitando a boiada. E a parte do louvor, na parte evangélica, me assustou. No começo me assustou. Depois eu entrei de cabeça junto, né? Assim, eu também fazia a mesma coisa, levantava a mão e tal. A única parte que eu não tive foi a dança, né? Por conta de que eu sentava. Era banco de madeira, pra você ver assim. Era uma igreja batista, mas com os bancos de madeira, mas era renovada. Então, acreditava em milagres, em cura, profecia, tudo isso. Orava, só que não profetizava e a parte não tinha isso de dança, era algo específico, mas tinha muita coisa para jovens, então eu participei de algumas coisas, eu pude sentir um pouco, né, assim, ter amizades com evangélicos e tudo, e conversar, e estar firme na igreja e ter amigas, então tudo isso foi bom e era bem diferente. A única coisa, assim, que era um pouco rígido, né, hoje já quando eu olho para trás, né, então era tão rígida a igreja onde eu aceitei Jesus que tinha grupos só para mulheres e para homens. Não eram juntos, jovens, assim, homem e mulher, não tinha. Tinha amizade e tal, mas eles tinham esse cuidado. Tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? E até hoje eu ainda carrego isso. Eu acho meio estranho quando eu vejo igreja que não toma esse cuidado, ou que é muito liberal, que, por exemplo, eu tô numa igreja americana que não vai condenar se um evangélico quer ir numa festa de Halloween. Não vai condenar. E eu sou do tempo, né? E a minha igreja, que onde eu aceitei Jesus, condenava o carnaval. Então, eu acho, né? Eu tenho isso e eu acho um absurdo o pastor americano não condenar. Claro que tem outros que são radicais e tal. E assim, mas na igreja que eu vou, o lado bom, né? É que apesar de ter um certo liberalismo, né, que eu não tive com as igrejas que eu tava evangélicas do Brasil, só que o lado bom é que eles buscam a profecia, né, e eu nunca vi, assim, pastor nas igrejas que eu tava frequentando e tudo, não falava sobre isso, assim, acreditava e em um evento específico que eu paguei, que eu quase não ia, mas acabei indo, sabe? Meus pais acharam caro, ou melhor, meu pai tinha falado, é caro, só que eu, depois, já no final, assim, eu já tinha deixado pra lá, só que no final mesmo eu decidi, não, eu vou, vai ser bom pra mim e tal, e aí teve profecia nesse evento, algo específico que você paga e tal. Só que onde eu tô agora, e é um dos motivos por a gente ir nessa igreja é por conta de querer se mover profética, de buscar esse mover profética, de orar e querer mais sobre isso, de querer mesmo saber o que Deus quer e abençoar os outros por meio da profecia, e acredito que tenha no Novo Testamento falando sobre isso, né, que a igreja, a profecia é para a igreja, que deve profetizar, né, é mais importante profetizar do que os outros dons, né?
E um dos discípulos falou também da questão de que o melhor seria falar em línguas, mas já que não são todos que têm esse dom, então ele fala que então é melhor profetizar, já que não fala em línguas, porque a falar em línguas vai edificar individualmente, né? O falar em línguas vai edificar individual, mas o profetizar você edifica o outro. Então, é um dos motivos muito forte, né? A parte da profecia por conta da gente estar indo nessa igreja americana. Só que ela é bem diferente, tem algumas coisas assim que vai de contra a minha base evangélica, né? Mas para você ver, ainda que eu me tornei evangélica, tem diferença também na parte evangélica, sabe? Mas voltando aqui para minha história, então muita coisa aconteceu comigo de católica para evangélica. Eu lembro assim que as pessoas falavam, hoje eu sei, quando eu era jovem eu nem lembrava, eu nem me importava com essas coisas. Eu queria viver a vida, eu queria viver intensamente, eu queria fazer amigos, eu queria viver o novo, ter experiências, amizades e claro que queria buscava sempre o que eu podia fazer no momento também, né? Não pensava em nota, não pensava em faculdade, eu não pensava nada disso. Eu acho que a palavra era essa. Eu queria viver intensamente o momento. E claro que eu bati muito a cabeça, sabe, me prejudicou muito por isso, essa filosofia. Só que eu não tinha uma filosofia, eu simplesmente vivia, sabe? Não tinha isso de ir para psicólogo e pensar sobre isso, não. E por conta dessa fase de jovens, eu não levava as coisas a sério, eu não levava o estudo a sério. Eu não pensava que isso vai me ajudar futuramente no meu trabalho ou que iria me ajudar estando aqui nos Estados Unidos a aprender inglês. Então, por esse lado de viver e tal, de fazer amizades, né? Foi bom pro lado social. Mas essa parte de responsabilidade ainda, sabe, me custa ainda. E eu trabalho, ou melhor, eu luto sobre isso por conta disso, de que tem isso ainda em mim, que eu ainda tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. E eu vejo, assim, agora que eu sou adulta, agora que eu tenho responsabilidade na minha casa, tenho responsabilidade financeira também, porque, por exemplo, meu esposo trabalha, mas se ele não recebe, ou se tem algum problema financeiro, ou se precisa de mais dinheiro, se o aluguel, né, a gente vive de aluguel, aumenta e tal, então eu tenho que ajudá-lo, sabe? Então essa parte de responsabilidade ainda me custa por conta da minha história, sabe? Ainda eu luto com esses momentos de, eu quero seguir a rotina, mas eu tenho dificuldade de seguir uma rotina. Tenho dificuldade de manter a casa, de deixar ela assim, todo dia limpa, sabe? Então, eu vejo que é por conta disso, né? Assim, minha juventude, por um lado, foi bom, né? Assim, amizade e tudo, porém, quando a gente entra na vida adulta, né, é totalmente diferente. Mas o que contribuiu para mim, que eu vejo que me ajudou, foi a parte assim de ser católica e agora ser evangélica. Eu acho que eu iria quebrar muito a cara se eu continuasse católica, porque a parte evangélica ajudou muito na parte assim de espiritual, mas também na parte pessoal, na parte de trabalho, sabe, de ser responsável, de pensar assim no futuro, de pensar eu como adulta, de pensar mais sobre o que eu quero para minha vida, porque antes, quando eu era católica, eu não pensava nisso.
Eu não pensava em algo sério. E por me levar a pensar espiritualmente, também não era sempre, né? Mas as pessoas falavam na parte de trabalho e tinha vários evangélicos que também trabalhavam, conversavam comigo e falavam o que eu vou fazer, o que eu vou fazer depois de terminar a escola e tal, essas coisas, sabe? Tinha conversas sérias, claro que tinha brincadeiras. Mas eu conheci gente mais velha e eu acho que por isso também me ajudou a levar mais a sério a parte evangélica, sabe? De ter uma visão mais séria. Mas eu vejo assim que dou graças a Deus pelos meus pais, né? Meus pais são. Meus pais teve outra história, mas eles sempre deram exemplo na parte assim de trabalho, de que eles trabalham, de o exemplo deles, sabe? Só que infelizmente eles não conseguiram ver isso, que a Igreja Católica, por exemplo, eu cheguei a ir numa igreja católica e fui na parte dos jovens, e a mesma coisa que eu tinha na escola, a mesma coisa que eu chegava a ouvir numa escola, que ninguém era católico, que ninguém falava de Cristo, que ninguém era evangélico, que sei lá, podia ser o pai ou a mãe, mas os jovens nada a ver e não pensava nessas coisas, em casamento, ou, sabe, nada sério. E falava de relacionamento, cheguei a ouvir até de bebida, de festa, de ir pra festa com bebida e tal. Então, eu cheguei a ouvir a mesma coisa, a de ter, de ver a mesma coisa que eu tive na escola, na igreja católica. E iam pra festa que tinha bebida, e gente mais velha do que eu também, os homens, né? Então, que já tinha 18, 19, bebiam, namoro também, vários namoros, e enfim. E às vezes nem namorava, às vezes tinha essa coisa de ficar, né? Então, e na parte evangélica, então jovens. E a diferença que eu vi, minha experiência para os evangélicos é que, ainda que tinha, muitas pessoas, não somente o pastor, mas muitos evangélicos iriam condenar isso. Iria falar que tá errado, que é isso, como é que essa fulano faz isso, como é que fulano tá ficando com essa pessoa e não quer algo sério, como é que fulano tá ficando com vários e tal, enfim. Então as próprias pessoas evangélicas iriam julgar, não precisaria nem o pastor. E se o pastor também estivesse fazendo coisa errada, as próprias pessoas que são evangélicas iriam condenar, sabe? Então, eu via assim a falta, não sei se os pais não sabiam sobre isso, ou se o padre não sabia sobre isso, ou então simplesmente aceitava isso. Não sei. Porque, por exemplo, eu nunca ouvi dos meus pais falar assim: ah, não quero que você não beba e tal, assim. Nunca, sabe? Meus pais. E eu vi muito mais, assim, sobre eu estar sendo evangélica. Acreditavam que seria só um momento e que eu não iria ser evangélica. E depois, o mais forte, assim, que eu lembro e também também ouvi de falar assim: ah, não quero que você case com um evangélico. Também ouvi isso. E aí eu respondi falando que eu preferia ser solteira do que casar com um católico. Eu falei isso outra vez também, eu ouvi uma tia minha falar assim: ah, porque você não vira freira? Aí eu falei: não, nem minha mãe virou freira, como é que... Eu cheguei a falar isso: nem minha mãe virou freira, como é que eu vou virar freira?
Enfim, mas graças a Deus, Deus me ajudou em vários pontos que às vezes eu falava que nem eu sabia como é que eu me defendi, como é que eu falei isso, como é que eu posicionei, porque eu era muito recatada, eu era muito quieta, eu era muito fechada, assim, de timidez, sabe? E infelizmente, quando eu era católica, eu não tenho orgulho disso, sabe? Eu não gosto disso, mas infelizmente essa é minha história. Então, quando eu era católica, eu cheguei a ter vários namorados, né, nessa época. E na parte da escola e tudo. Então, eu não lembro, por exemplo, de um ano eu ficar solteira, eu não lembro. E era essa coisa de eu tinha muitas amigas, só que eu não conseguia, assim, comigo mesma falar assim: ah, eu quero me dedicar só aos estudos, eu quero dedicar só minhas amigas, eu quero dedicar só minha família. Eu não conseguia, sabe? E aí, quando eu virei evangélica, eu quis fazer isso, mas não por causa dos meus pais, não por causa de amigas, não por causa de mim mesma, sabe? Mas por causa de Deus. Eu olhava assim, nossa, eu quero dedicar minha vida para Deus. Não importa se eu não casar mais, não importa. O mais importante não é isso. E infelizmente eu conheci, né, uma menina que tinha 30 anos, evangélica, e ela tava sofrendo porque as pessoas não entendiam porque ela não tinha um namorado, porque ela ainda não tinha casado, e fofocava e falava e conversava com ela e queria empurrar namorado pra ela. E ela tava em paz, sabe? Ela tava em paz com ela mesma sobre isso, e ela buscava de Deus, e ela trabalhava, e eu vi esse lado assim que, nossa, por que as pessoas fazem isso? E comigo era tranquilo, sabe? Graças a Deus eu saí um pouco com ela, eu conversei e graças a Deus eu tive uma visão diferente, eu não ficava empurrando coisa de relacionamento. A gente conversava outras coisas e a gente também falava de Deus, sabe? O mais legal de tudo isso. Porque essa é a diferença. É isso que eu gosto na parte evangélica. É a questão de poder falar de Deus. É de querer ter uma amizade para poder falar de Deus, sabe? De poder falar, olha, fulano, eu li isso na Bíblia, o que você acha? Ou então conversar sobre isso e a pessoa vai e fala o ponto dela e eu... Enfim, aí conversa da Bíblia, entendeu? Ou então, se eu abro meu coração para alguém, alguém vai falar que vai orar por mim, ou vai orar por mim no momento e tal. Enfim, essas coisas que eu não tive isso, assim, as únicas momentos mesmo que eu vi, assim, da minha mãe, enfim, da família, era se unir pra orar, assim, com o texto, né, rezar. Não falava nem oração, falava reza. E, enfim, assim, claro que na parte evangélica não são perfeitos, sabe? Mas eu gosto muito mais. E, e é tanto assim, é bom nem falar muito sobre isso, porque senão eu vou começar a elogiar a igreja evangélica, e, enfim. Porque já é suspeito, né? Por eu ser. Mas é interessante porque eu tenho essa bagagem, eu tenho isso de eu sei o que tem na igreja católica, sendo que, por exemplo, meu esposo não sabe, ele nunca bateu o pé na igreja católica. Então, não é novo pra mim, tem muita coisa que eu sei. Eu cheguei até a fazer se eu não me engano, é o crisma, né? Eu cheguei pra tomar hoste e tudo, fiz as aulinhas e tal. Quando eu nasci, meus pais me batizaram, mas depois que eu me tornei evangélica, eu me batizei grande, sabe? Então, essa é a minha história e graças a Deus meus pais aceitaram isso. Meus pais aceitaram eu me batizar e eu me batizei, fiz curso, cheguei a fazer também teologia online. Que mais? Me formei como
pedagoga, para ser professora, mas sobre minha fé... sobre a minha fé, uma coisa que eu não falei é que eu cheguei a entrar no curso de psicologia, mas eu não terminei por conta de que eu senti peso espiritual, sabe? Eu tenho essa parte mais sensível espiritualmente, eu tenho. E até comigo, sabe? Assim, eu sinto quando vem ataque, por exemplo, esses dias eu tava com dor de cabeça, então eu sabia que era ataque. E chamando o nome de Jesus, buscando, orando e tal. Conversei com meu esposo sobre isso e graças a Deus saiu a dor de cabeça. E não era física, era um ataque mesmo espiritual. Mas o mais importante, fazendo paralelo, né, dessas duas religiões, o mais importante que eu vejo é Cristo. Hoje eu nem gosto mais de, assim, ser vista como evangélica, sabe? Eu quero que as pessoas vejam a Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para minha vida e vejam Cristo, sabe? E não a religião. Então, muita coisa mudou. Claro que muita coisa eu fazia muito mais do que antes, né? Assim, eu me dedicava mais, eu tinha, assim, eu era mais centrada, eu tinha uma energia tão grande de querer fazer acontecer, de querer fazer a vontade de Deus, de querer evangelizar, de não importar, sabe, uma vez mesmo. Eu peguei todas as minhas joias, um monte, um bocado, botei numa caixinha e eu pensei, orei e tal, e falei, vou entregar pra alguém, vou entregar. E aí, quando eu tava indo pra escola, bateu uma menina, assim, acabou, eu tava passando, né, indo pra escola, e aí veio uma menina. E ela era simples, sabe? Quando eu vi, assim, nossa, parecia, hoje eu posso avaliar melhor, que ela parecia de escola pública. Então, poucas condições e tal. E eu entreguei pra ela. Eu entreguei joias de prata que eu recebi de tia, um bocado de coisa. E porque eu queria fazer algo pra Deus, eu queria, sabe, tô recebendo demais e agora eu quero dar. E eu não sabia como. Então, na igreja, por exemplo, eu cheguei a ficar um tempo ajudando as crianças, eu cheguei também na igreja a servir na parte de acolhimento, preenchendo ficha. Infelizmente, meu sonho era cantar na igreja, então a única coisa, o único momento para falar que eu não tive, né? A única oportunidade que eu tive na igreja, eu consegui ir para algumas aulas de treino para cantar na igreja. Mas de ter um momento de cantar, de adorar a Deus e tal, não. Não. Só que, graças a Deus, assim, eu tenho paz sobre isso. E é tanto que vocês podem ver na descrição deste canal que eu escrevi uma experiência que eu tive com Deus de orar e pedir a Deus, Deus, qual é o meu dom? Eu queria saber, assim, para poder servir a Deus e aquela coisa, o que eu faço? E eu queria fazer mais na igreja, então Deus foi e me revelou palavras de conhecimento. Então, eu até pensava assim, pode ser que Deus me fale adoração, só que ele não falou adoração, ele falou palavras de conhecimento. E até esses dias também, né, na igreja, veio uma pergunta de um senhor evangélico e americano falando sobre mim, aí eu falei palavras de conhecimento, e só que eu nunca tive autoridade sobre isso, sabe? Eu nunca tive oportunidade sobre isso na igreja. Nunca tive, assim, sabe? E também, Deus não me falou sobre a questão do dom que ele me deu, assim, que seria adoração. Então, eu recebi isso e fiquei surpresa, sabe? Fiquei surpresa por conta de que é algo diferente, é algo novo, é algo que não estava no meu coração.
mas é algo que Deus me deu. E é esse o diferencial que eu vejo na parte evangélica. É esse o diferencial que brilha, que eu gosto, que é por conta de que você pode ouvir sobre profecia, que você pode buscar uma igreja evangélica e tem igrejas que pode, se você quer profecia, sabe? Se você, não importa a sua religião, se você tem vontade de alguém profetizar na sua vida, você pode buscar uma igreja que tenha isso. Não são todas, mas tem igrejas. Então, profetizaram na minha vida. Então, é algo assim que é algo diferente, é algo que eu, pelo menos, gosto. Palavra de conhecimento também, que é diferente de profecia, né? E tem outras coisas também que eu mesma descobri, não por meio da igreja, né? Acredito eu que foi o próprio Espírito Santo, porque eu tive minha experiência, mas eu também li na Bíblia que Jesus também teve a mesma experiência de palavra de conhecimento, não é somente palavra, mas também pode escutar pensamento das pessoas, pode também saber, ter conhecimento de algo que a pessoa está vivendo no momento, sabe? Ah, se a pessoa está com dificuldade financeira, então vem a revelação, vem o conhecimento sobre isso, sem a pessoa falar. E tem os sonhos, visões também é de palavra de conhecimento. Pode ter também visão aberta, sensação, ou seja, a pessoa pode também ter uma sensibilidade forte. Se ela não vê, ela pode sentir e saber se tem anjo ou então demônios pelo tato, sabe? Comigo é assim. Já tive visão aberta também, mas eu tive essa visão aberta porque eu pedi para Deus e eu era católica. Imagine, eu era católica, mas eu sempre tive essa vontade de essa coisa assim do sobrenatural, de querer saber mais das coisas, né? De não ficar somente nesse plano assim físico, mas de querer saber mais do lado espiritual, das coisas que a gente não vê. Então, eu tinha esse lado curioso. Mas graças a Deus, Deus me protegeu, porque ainda que eu pedi para Deus, Deus foi atender o meu pedido. Eu era católica, eu não tinha conhecimento sobre a Bíblia, nada disso, de chamar o nome de Jesus, de saber que Jesus me defende, de saber do sangue ou de expulsar demônios por meio do poder de Jesus, sabe? Só que Deus teve muita misericórdia de mim por conta de que Ele abriu minha visão e aí eu vi coisas espirituais sendo católica, não era evangélica ainda. E depois eu fui e falei, Deus, eu não quero mais ver, eu não quero mais, não deixa. E eu tinha contado para minha mãe, graças a Deus minha mãe acreditou e contou ainda para a família sobre isso, mas pensando nisso, graças a Deus ele me atendeu. Ele atendeu tanto para abrir minha visão, mas também para fechar minha visão, sabe? E eu vejo como a misericórdia de Deus, porque eu não sabia de nada disso. E, assim, eu não sei o mistério, eu sei que aconteceu assim, sabe? Que aconteceu desse jeito, essa história. E porque tem pessoas que pedem, né? Tem pessoas evangélicas até que pedem e Deus não atende, ou então e não vê, sabe? Eu já ouvi gente falando que pede para ver Jesus e acaba não vendo. Então, mas não é porque Deus não quer, sabe? Não sei, mas minha história é assim, que eu pedi algo e Deus atendeu. E esse lado, eu vejo que é diferente, sabe? Eu vejo que é muito diferente e
é interessante porque eu vejo que muitos católicos têm medo. Muitos católicos têm medo desse lado. E é engraçado porque a minha história, antes mesmo de nascer, foi que minha mãe não estava conseguindo engravidar e ela orou e pediu oração para um cara específico, eu não lembro o nome, para poder engravidar e engravidou. Então, foi por meio da oração que minha mãe conseguiu engravidar e ela não precisou de nenhum método, não precisou, né, de médico, de essas coisas, né, que tenho escutado que tá comum hoje, né, de tomar vacina para engravidar e essas coisas. Então, meu testemunho de como eu vim ao mundo foi por meio da oração. E isso é incrível. E o meu nome também, o significado do meu nome, significa, Ana significa cheia de graça. E é interessante porque eu estava até uma vez questionando sobre isso, porque minha mãe preferiu, não sei o mistério, não sei porquê, mas minha mãe preferiu colocar primeiro Ana e depois Maria. Ela não teve vontade de colocar Maria alguma coisa, sendo que a família de minha mãe e até minha mãe é muito apegada a Maria. Então, eu não sei qual o mistério de minha mãe ter escolhido primeiro o meu nome Ana e depois Maria. E ela colocou o Maria de minúsculo, sabe? O meu nome mesmo é Ana Maria junto, então Maria ficou minúsculo, não ficou maiúsculo, sabe? E tudo isso tem um mistério. Não sei porquê, não sei porque minha mãe, né, sendo, como falo no catolicismo, né, sendo devota de Maria, preferiu colocar meu nome Ana e Ana Maria, sendo que o Maria ficou minúsculo, ficou junto e minúsculo. Ela me contou até uma história de que tinham colocado o meu nome por conta de uma amiga dela, que era super estudiosa e chamava Ana Maria, e ela achava bonito o nome. E tinha aquela coisa de, como posso falar? Eram amigas e elas ficavam disputando de quem tem a nota mais alta, essa pessoa tinha mais condições também do que minha mãe. E o nome dessa hoje mulher, né, mas dessa amiga dela, colega dela de escola, chamou a atenção de minha mãe, ela gostou do nome, e minha mãe também falou que um dos motivos por que colocou meu nome desse jeito, de forma junta, Ana Maria junto, e o Maria minúsculo, sabe? E assim, eu vou falar um pouco da parte profética, né? Por conta de que eu vejo isso como se fosse até uma profecia. Eu vejo isso que tem algum significado, tem um propósito até de meu nome não ser Maria, de até meu nome. E também assim, minha mãe já tem Maria, sabe? Seriam duas Marias, mas foi muito interessante por isso, por conta de que tudo bem, minha mãe escolheu, mas eu acredito que até Deus ajudou nessa parte, por eu não ter esse nome. E eu vejo assim que acho que me ajudou também de eu estar de eu estar na parte evangélica, sabe? De ir para a igreja evangélica. Então, poderia ser mais difícil para mim, não sei. Ou eu poderia. Eu nunca fui assim, como os católicos devota de Maria. Mas eu não via antes o lado ruim na parte das imagens e tal. E hoje eu sei o lado espiritual, eu entendo o lado espiritual. E assim, tem muita coisa que eu vejo que os católicos não sabem por falta de conhecimento.
que não entende a parte espiritual, que às vezes o olho espiritual tá fechado, que às vezes falta entendimento, às vezes falta alguém falar para eles sobre a parte espiritual. Não falar assim, isso é errado, isso é de Deus. Não, é de falar mesmo com autoridade, com entendimento, com ensino, com calma, sabe? Não precisa brigar. E uma coisa que eu entendi, conversando com minha mãe, né, com a amizade que eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma amizade com minha mãe, tenho até mais com minha mãe do que meu pai hoje. Então, eu entendi isso, que para ser cristão, não precisa brigar. A gente precisa de autoridade. A gente precisa do conhecimento. A gente precisa de Deus. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Mas pra gente passar o conhecimento, pra gente passar o que a gente tem e às vezes a pessoa não tem, a gente precisa passar com tranquilidade, eu vou falar assim, com educação, sabe? Eu me formei em pedagogia, então até estudando sobre etiqueta, fiz curso há pouco tempo sobre etiqueta social, marketing pessoal, consultoria de moda, tudo isso eu fiz. Depois eu quero mostrar para vocês. Mas uma coisa que eu percebi isso na parte cristã, na parte espiritual, se a pessoa começa a brigar, se a pessoa começa a alterar a voz e quer, assim, colocar que é o dono da verdade, sendo que só tem um dono da verdade, que é Jesus. Se a pessoa não consegue passar Jesus, amor, se a pessoa não consegue passar o Espírito Santo, então tudo cai por terra. Tudo que sai da boca de uma pessoa, seja ele católico, seja ele evangélico, pastor, que seja, o padre, se tem confusão, se tem briga, se tem discórdia, se a autoridade não é com amor, então tudo o que ele fala de Deus é como se fosse areia, é como se fosse um vento. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo até para brigar. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo para falar algo de Deus, sabe? Não pode ser de qualquer jeito. Tem gente que vai pela carne. E não é somente católico, eu tô falando também da parte evangélica. Então, sim, eu tenho orgulho de falar que sou cristã por causa de Cristo. Mas, sim, tem erros na parte evangélica que me dá vergonha, sabe? Que me dá vergonha. Claro, tem um lado positivo, tem um lado bom que eu gosto da parte evangélica, mas eu não posso ser hipócrita e falar que somos perfeitos. Não somos perfeitos. Mas a gente tem que querer a perfeição, a gente tem que querer a humildade e falar, tá errado. O evangélico que faz isso tá errado. Não importa qual religião, sabe? Porque o mais importante é Cristo. O mais importante não é mostrar a perfeição em nós, mas querer cada vez mais melhorar para Deus, primeiro para Deus, né? E, consequentemente, também a gente dá exemplo, as pessoas olharem, nossa, fulano, nem parece que... Olha, vamos supor uma pessoa que é católica, né? Que eu tô falando aqui. Uma pessoa, você vai e conversa com alguém, e aí você é evangélico, ou então comigo, né? E aí a pessoa vai falar, nossa, fulano, você é evangélico? Nem parece. Por quê? Porque a pessoa já tinha uma imagem ruim de evangélicos. Porque a pessoa pensava que, evangélico é falar alto e briga, ou então quer
fala só sobre pecado, tem gente que é assim. Ou então, o que eu vi tanto? Que a igreja evangélica só pensa em dinheiro, ou então só quer tirar o dinheiro do pobre, sabe? Então, a gente tem que começar a mostrar o lado de Deus. A gente tem que mostrar para as pessoas o lado que mais brilha em nós, que tem que ser Cristo. Cristo tem que aparecer em nós. E aí seremos cristãos de fato, sabe? Então, vou terminar o vídeo. Era para eu falar mais sobre, enfim, falar sobre as duas, né, religiões, e eu sinto assim, que eu, como se eu tivesse autoridade sobre isso, porque eu tenho vivência no catolicismo. Mas foi até melhor eu não entrar tanto, porque eu também não quero falar mal das pessoas. Eu não quero... Tem certos detalhes, tem certas coisas da história que, assim, pode prejudicar o outro. Então, o lado bom é que eu não falei tanto da minha história por causa disso. Claro que, conforme... se você deixar o seu comentário, posso fazer outro vídeo falando sobre isso. Se você tem curiosidade de outra coisa que eu não falei, que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários, que eu posso estar fazendo outros vídeos falando sobre isso. Então, é isso, gente. Não esqueça do seu like. Não esqueça de seguir esse canal se você gostou. E se, como eu falei, se vocês têm curiosidade de saber mais coisa, algo que eu não contei aqui, saber mais sobre mim, então deixe aqui nos comentários. Então eu espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.